Tua é a glória, Teu é o louvor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Sua herança, Ele é o nosso galardão. Com seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça, ela é um oceano, estou me afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama,
ela nos atrai a redenção. Se a graça, ela é um oceano, estou me afogando. Vamos! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando vejo que Ele me ama. Ele me ama. Unicamente a Ti, Senhor, o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso amado, o nosso Pai. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos, aleluia. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Quantos nessa noite se sentem amados por Jesus? Não, quantos nessa noite se sentem amados por Jesus? Aleluia, foi fraco, viu? Depois de um louvor desse, o louvor entoado para Deus, dizendo que Ele nos ama de uma forma grande, de uma forma incondicional. E eu vou perguntar de novo, quantos aqui se sentem amados por Jesus? Aleluia, meu Deus, esse louvor fala muito comigo. Todas as vezes que eu ouço, ele não tem como tocar na minha alma e eu não me emocionar e as lágrimas vinham aos meus olhos, porque eu realmente me sinto amado por Jesus. Espero que você também, amém? Amém? Então honramos ao Senhor agora com os nossos louvores, cantando, adorando e exaltando o nome dEle. E neste momento também é o momento de nós honrarmos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Antes de nós lermos um texto para estarmos falando de dízimos e oferta, gostaria de saber nessa noite, desse lado, as pessoas que nos visitam. Por favor, levante sua mão, as pessoas que nos visitam. Olha aí que bênção. Eu queria fazer diferente, eu queria que vocês ficassem de pé por alguns minutos só, você que nos visita, só para que a igreja conheçam vocês. Por favor, você que nos visita, fica de pé. Todos que nos visitam, fica de pé, por favor, desse lado também. Olha que lindo, quantas pessoas nos visitando nessa noite. Está vendo, igreja, que lindo? Galera, eu tenho um segredo para contar para vocês. Nós estamos ao vivo, viu? Então vamos fazer bonito, amém? E a igreja, como a igreja sauda os nossos visitantes?
Que lindo, foi lindo. Parabéns, igreja. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Grande é o Senhor na vida de vocês e na família de vocês. Se vocês que estão aqui nos visitando nessa noite ainda não tem um lugar, uma igreja, né, uma comunidade de fé a qual vocês fazem parte, sinta-se à vontade para permanecer aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro escrito pelo sábio Salomão. Provérbios 3, vamos ler o 9 e o 10. É um versículo muito conhecido para aqueles que lêem Bíblia, amém? Esse versículo ele vai falar referente à honra, amém? Glória a Deus. Todos acharam? Provérbios 3, vamos ler o 9 e o 10. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Em outra tradução vai dizer assim, ó: honre ao Senhor com todos os teus bens. Olha que lindo. Olha que importante essa palavra vai nos dizer nessa noite. Palavra essa escrita pelo sábio Salomão, que diante do Senhor, quando o Senhor falou assim: Salomão, pede o que tu queres. Ele tinha muitas coisas para pedir a Deus ali: riquezas, fortunas, sabe, a derrota dos seus inimigos. Então ele resolve pedir o quê? Sabedoria. Isso está lá escrito no livro de 2 Crônicas, tá certo? E este mesmo sábio escreveu aqui Provérbios, quando ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E trazendo para os nossos dias de hoje, como honrar a Deus em uma geração, século 21, em uma geração consumista, em uma geração que vem para o templo simplesmente buscar, em uma geração que só vem para o templo em busca da vitória, em uma geração que vem para o templo em busca da conquista. Como honrar o Senhor em um tempo em que uma geração vem para o templo porque precisa de um milagre, porque precisa de uma cura? Ei, como honrar ao Senhor em tempos como esses? Mas aqui existe uma promessa para aqueles que entendem a palavra do Senhor, que está lá no versículo 10, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, se você entende o sacrifício de cruz, se você entende aquilo que Deus fez por mim e por você, e se você entende que Deus nos honrou primeiro, antes de eu e você pensarmos em contribuir, antes de eu e você pensarmos em depositar algo no altar do Senhor, Ele nos honrou primeiro. Olha que canção linda o doutor Heraldinho cantou aqui, que Ele nos ama. E é verdade, Ele nos amou primeiro, a ponto de entregar Jesus Cristo, seu Filho amado, aquilo que Ele tinha de melhor e de mais precioso, para que eu e você, nesta noite, pudéssemos ter a oportunidade de ter vida e vida em abundância. Olha que lindo! Será que nós somos capazes de honrar a Deus como Deus honra cada um de nós? E aí eu te falo, quantas vezes nas madrugadas, nas nossas orações, nós não choramos, derramando lágrimas e falando: Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, abre aquela porta de emprego porque eu preciso do sustento. E se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu irei te honrar. O primeiro salário depositarei no teu altar. Quantas vezes não fazemos esse voto com Deus? E quantas vezes tentamos enganar a Deus? Porque a porta de emprego ela é aberta. O processo que está na justiça lá de milhões de dinheiro caiu na conta do dinheiro. Deus, Ele te honrou. Mas quando chega nesse momento, no momento de a gente contribuir na casa de Deus, para que o reino de Deus alcance outras pessoas, nós travamos a nossa mão. Não somos generosos, temos dificuldade de contribuir. Ei, gastamos muito lá fora, gastamos muito na hamburgueria, gastamos muito com coisas que não edificam, gastamos muito com coisas que não vão abençoar outras pessoas. Mas quando chega na casa de Deus, quando chega de falar de honra a Deus, aí Satanás, que não é besta, ele é enganador, ele coloca nos nossos corações que dizimar e ofertar e contribuir na casa de Deus é dar dinheiro para pastor. Mentira essa plantada em nossos corações, para que nós não vivemos as promessas do Senhor, porque se nós quebramos os princípios,
não tem como viver as promessas de Deus. O sábio Salomão, ele sabia, filho de Davi, ele tinha o pai dele como exemplo. Davi era um cara que honrava a Deus. O livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 29, vai dizer que Davi, ele oferta lá a Deus e convida todos os chefes das tribos daquela época a ofertar também para a construção do templo, da casa de Deus. Davi entendia que Deus era superior a tudo. Davi entendia, juntamente com seu filho Salomão, que tudo veio de Deus e tudo retornaria para Deus. A ponto de lá no livro de 2 Crônicas ele fala: olha, já tenho tudo isso aqui preparado para a construção do templo. Já tenho ouro, tenho pato, tenho prata, tenho isso, tenho aquilo. Mas da minha herança, do meu ouro particular, eu também devolverei ao Senhor. E a pergunta que fica à igreja é essa: o que nós estamos fazendo com o salário que Deus confiou a cada um de nós? Será que verdadeiramente estamos gastando nosso dinheiro com aquilo que é bom, como a palavra vai dizer? Ou estamos gastando nosso dinheiro com coisas supérfluas, com coisas que não trazem edificação? E aí eu te pergunto, será que Deus ele está mais preocupado, igreja, em colocar recursos nas minhas mãos, nas tuas mãos, para que nós possamos comprar o 13º par de sapatos novos, que talvez nem precisamos? Ou Ele está preocupado em colocar recursos nas nossas mãos, para que possamos abençoar também outras pessoas? Salomão, ele entendia isso porque ele tinha Davi como exemplo. Talvez você não tenha ninguém como exemplo, mas nessa noite você tem a palavra de Deus como exemplo. Alguém que entendia o que era honrar a Deus. Alguém que entendia o que era que entregar tudo que tinha no altar do Senhor, porque ele sabia que o Senhor devolveria 100 vezes mais. Ele sabia que não iria faltar. Então nessa noite, eu e você, nós temos essa oportunidade, porque o controle sempre esteve nas nossas mãos. Nós temos essa oportunidade de honrar ao Senhor, mas não honrar a Deus com aquilo que sobra em nosso bolso. Ei, Deus ele não precisa de resto. Não com aquilo que sobra, mas com aquilo que faz falta em nosso bolso. Porque aí vem o confronto. Por isso que o Senhor vai dizer: aonde estiver o teu coração, ali vai estar o teu. Pois é. E aonde está o teu coração, igreja, nessa noite? Eu quero te desafiar, igreja, nessa noite, a você dar o melhor que você tem nessa noite para Deus. Ah, Elton, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho espécie. Ei, eu quero te convidar você a dar a sua melhor atenção à palavra que será ministrada nessa noite. Eu quero te convidar a você se entregar verdadeiramente ao Senhor nessa noite. Eu quero te convidar a você a entregar ao teu coração a Deus nessa noite. Ah, Elton, mas eu não tenho dinheiro, está no Pix. Olha o QR Code. Os dias estão avançados, a tecnologia também. Tem vários motivos para você contribuir na casa de Deus. Você pode sair daqui com essa palavra dizendo: ei, aquele cara subiu lá no altar para pedir dinheiro. Não. Eu não subi aqui para te pedir dinheiro. Eu subi aqui para te conscientizar que os recursos que o Senhor confiou a cada um de vocês não é para ficar retido em vocês e nem gastar com coisas supérfluas, mas sim é para que o reino de Deus alcance também pessoas lá fora. Eu sei que meu tempo já foi, mas o Espírito Santo ele vai ministrando. Só mais uma palavra. Lembra do povo que saiu do Egito? A palavra vai dizer que o povo saiu rico, com muito ouro, com muita prata. A palavra vai dizer que aquele povo ia gastar aquele dinheiro aonde no deserto? Não tinha onde gastar. Mas Deus tinha um propósito para aquele recurso nas mãos daquelas pessoas. E que propósito era esse? A construção do tabernáculo de Deus. Então, nada vem na sua mão por acaso, mas vem na sua mão para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Amém? Se coloca de pé nessa noite. Vamos adorar o Senhor também agora com as nossas contribuições. Eu te convido você agora a pegar a sua melhor contribuição nessa noite. Não se prender a valores, porque Deus não se prendeu quando Ele resolveu doar você, honrar você com o seu Filho amado. Amém? Feche seus olhos e faça agora do seu dinheiro, do seu depósito, uma semente. E dê nome à sua semente. Porque a palavra fala, como nós acabamos de ler: e se encherão fartamente os teus celeiros,
e transbordarão de vinho os teus largares. Então dê nome nessa noite à tua semente. Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, o teu povo, Senhor, que entendeu o que é te honrar, que entendeu que nada que eles têm na mão é deles, mas tudo é teu, Senhor. O Senhor confiou a cada um deles para que eles pudessem administrar. Pai amado, Pai eterno, que cada dinheiro, que cada oferta, que cada dizimista que depositar as suas contribuições no teu altar, Senhor, que o Senhor possa multiplicar, Pai, 100 vezes mais, Deus. Pai amado, Pai eterno, eu quero te apresentar também aqueles que aqui não podem dizimar e não ofertar, Senhor, porque está desempregado, Pai, ou porque não tem como, meu Deus, eles dizimar, porque eles não têm recursos. Te peço, Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, abre uma porta de emprego para os teus filhos, Pai, provê um sustento, para que dessa forma também eles possam contribuir com a tua casa, Senhor. Pai amado, Pai eterno, nós entendemos, Pai, que o Senhor já nos deu o teu melhor, e que agora só depende de nós te honrar verdadeiramente da forma que o Senhor merece. Ainda continua falando conosco essa noite, Senhor, através da palavra que será pregada. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa, e a minha vida, e a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não. Graça e a paz, queridos, boa noite a todos, amém. Graça e a paz, queridos, boa noite a todos, amém. Quantos estão felizes, diga amém. Estamos felizes, queremos avisar as crianças para irem para a salinha, as professoras estão já no aguardo. Quero convidar a você agora a dobrar sua atenção. Hoje é uma noite especial, nós teremos o nosso batismo, e eu queria trazer uma palavra de reflexão antes de nós darmos continuidade à nossa programação da igreja. As crianças podem ir para a salinha. Estamos felizes aqui pela presença dos nossos visitantes. Está aqui Vando, Andrezinho, Jonathan está aqui, rapaz, que bênção te ver, Jonathan, que Deus abençoe. Tarik está aqui sempre, nosso queridão ali, Deus abençoe. Cleide está aqui, seja bem-vinda, Cleide, bom te ver, Deus abençoe. Está aqui o pai e a mãe do nosso presbítero Pete, né? Pegou Pete de surpresa ontem, não estava sabendo que os pais iam estar aqui na Bahia, né? Vieram de São Paulo para estar aqui conosco. Sejam bem-vindos à Bahia, que Deus abençoe a vida de vocês. Está aqui os nossos irmãos ali, que está juntamente com a esposa de Marcos, que vieram prestigiar esse momento do batismo. Está ali os nossos queridos ali, aquele casal, a Aline e Iago, rapaz, estávamos com saudade de vocês, vocês são bênção.
Tá aqui os pais também de Luiz, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom ver vocês aqui conosco. Em nome de Jesus. Jamile está ali. Os nossos irmãos estão aqui. Tem mais alguém aqui nos visitando. Tá aqui os pais também do nosso irmão Gabriel Damasceno. Gabriel está prometendo que vai dar uma aula de futevôlei para a gente, mas não está dando essa aula não. A gente vai orar por Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso pastor Cinho está aqui, a sua digníssima. Sejam bem-vindos, pastor. Prazer revê-lo aqui. Está ali o nosso queridão Júnior. Que Deus abençoe, Júnior. Quase não lembrava, Júnior, mas é o tempo que eu nunca mais te vi, nego. Deus abençoe sua vida, muito bom te ver aqui. Está aqui esse casal abençoado, essa família abençoada. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Tem mais alguém? A família do nosso irmão Tinho, né? Que é Irineu. Que Deus abençoe a família de Tinho, a família de todos. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Já foram apresentados, mas ali nossa irmã Sandra está nossa amiga ali. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. A família de Nivaldo está aqui, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Quero a atenção dos irmãos, nós seremos breve, porque nós temos uma programação aqui a ser seguida do batismo. As crianças aí já saíram, tem algumas que estão aí. Tem uma salinha aqui que nós temos uma estrutura para as crianças. O culto das crianças, elas não gostam nem que chamam de salinha, fala que é o culto das crianças. Ontem eu estive na casa de Tariq, filho de Tariq, pastor. Eu tenho que ir para a igreja para levar meu pai. Aí o pai dele veio hoje e ele não veio, né? Deus abençoe, Tariq. Queridos, abra a Bíblia de vocês, por favor. A atenção de vocês agora, Jackson, Ícaro. Vamos lá. Eu quero a atenção de vocês, por gentileza. Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra de reflexão. Não irei expor o sermão nessa noite, talvez um sermão expositivo mais extenso. Nós apenas traremos nessa noite uma palavra de reflexão da importância do que é o batismo. Eu tematizei essa palavra nessa noite, né? E eu queria compartilhar com a amada igreja, amém? Os irmãos aí, por favor, eu quero a atenção de vocês, por gentileza, tá bom? Para a gente não ficar aqui sendo muito repetitivo, chamando a atenção dos irmãos, para que os irmãos prestem atenção na palavra, na programação do culto ao Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 18 a seguir, amém? Mateus 28, 18 a seguir. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus 28, 18 a seguir, tá certo? Quem trouxe Bíblia, abram comigo, por favor. Glória a Deus. Quero, no momento do batismo, nós queremos a presença do ministério aqui, tá bom? Para podermos nos auxiliar na hora do batismo, tá certo? Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim o versículo 18. E Jesus, acharam aí? Quando estão comigo, diga amém. Jesus se aproximou, disse: toda autoridade nos céus e na terra foi me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, por estarmos aqui na tua presença e que a tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações de uma forma especial. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria tematizar essa reflexão, essa palavra nessa noite, e a temática que eu quero trazer nessa noite é o batismo, que nós iremos descer alguns candidatos às águas batismais. O batismo, na verdade, ele é um sinal da graça, e além de ser um sinal da graça, é um sinal e testemunho do Evangelho. Então, quando nós falamos do batismo, nós estamos falando de um sinal da graça de Cristo. E além de ser um sinal da graça de Cristo, é um testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que em Mateus nós lemos, o próprio Jesus vai dizer: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar
todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Então o batismo, amados, não é apenas um ritual externo. O batismo é um sinal visível da graça invisível de Deus. Então o batismo não é um sinal externo. Eu estava aqui, a nossa irmã Lourdes, falou assim: pastor, alguns vão tomar o banho ou vão se batizar. Porque na verdade, queridos, o batismo não é um ritual externo. O batismo não é um banho que as pessoas tomam, até mesmo que nós estamos em um tempo frio. Ninguém queria tomar um banho em um tanque, em uma água, como estamos aqui hoje. Então, na verdade, o batismo, ele não é apenas esse sinal externo, mas é um sinal visível da graça invisível de Deus. Martinho Lutero, ele diz algo interessante sobre o batismo. Martinho Lutero, ele diz o seguinte: o batismo é a água compreendida na palavra de Deus e no mandamento de Deus e santificado por Ele. Hoje estamos aqui e vamos entender o batismo como sinal do Evangelho e o selo da aliança e o testemunho público da fé de cada um que vão descer nas águas batismais. O batismo, meus irmãos, é um mandamento do Senhor. O batismo é uma ordenança do Senhor. O próprio Jesus vai dizer que a autoridade está no nome dele. Olha o que Calvino também ele diz a respeito do batismo dentro desse contexto do capítulo 28, versículo 19. Calvino ele diz algo muito interessante, ele diz assim: Cristo ordenou que o batismo fosse o sinal de iniciação pelos quais somos recebidos na comunhão da igreja para sermos incorporados em Cristo Jesus. Então o batismo, ele é um sinal da iniciação, que somos recebidos na comunhão da igreja. E se diga de passagem, queridos, a igreja ela foi estabelecida pelo próprio Cristo Jesus. A igreja ela foi implantada, a igreja ela foi fundamentada, a igreja ela foi iniciada pelo próprio Cristo Jesus. E aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses para falar um pouco sobre a importância da igreja, que se diga de passagem, pelas deficiências, pelas debilidades humanas, hoje as pessoas têm afetado, agredido, têm maculado a igreja. Mas só que eu quero dizer para vocês que a igreja, por mais que sejam com pessoas problemáticas, mas a igreja, ela é de Cristo, ela foi implantada por Cristo Jesus. A igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja, ela é a expressão da glória de Cristo aqui na terra. Até mesmo porque o próprio Cristo, no capítulo 28, do versículo de número 20, ele diz assim: ensina esses novos discípulos a obedecerem a toda a ordem que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até os confins dos tempos. Então a igreja, irmãos, ela foi estabelecida pelo próprio Cristo. E nós, quando nós estamos falando do batismo como ordenança, como mandamento do Senhor, a autoridade é do próprio Cristo Jesus. Ele disse: a autoridade foi me dado nos céus e na terra. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, a igreja, na visão, no entendimento bíblico, e João Calvino, ele fala sobre isso, que Cristo ordenou que o batismo fosse um sinal da iniciação, pela qual somos recebidos na comunhão da igreja. E se eu fosse abrir aqui parênteses para falar sobre a comunhão da igreja, nós teríamos versículos e mais versículos para respaldar sobre isso. A igreja, ela é o elo de Deus nos céus e na terra. Aonde é que Deus manifesta na terra? Qual é a expressão do Cristo na terra? É por intermédio da igreja. E o batismo, e quem desce, quem faz parte, quem já foi batizado, foi inserido
por intermédio do Cristo. E o batismo é a iniciação que nós somos recebidos nessa comunhão. A igreja, o corpo de Cristo Jesus. Para sermos incorporados em Cristo. E o batismo, meus irmãos, não é opcional. Não é uma opção, se eu quero ou não quero, se eu devo ou não devo. Não, o batismo é uma ordem direta do Senhor ressuscitado. Porque se vocês lerem Mateus 28, Jesus já havia ressuscitado, e aqui ele está dando uma ordenança aos seus discípulos. Batismo é uma ordenança do próprio Cristo. O batismo ele faz parte do sacramento da igreja. Batismo e a ceia do Senhor. E toda uma igreja bíblica, toda uma igreja saudável, comunga desse momento de uma forma saudável e consciente, porque entende que o batismo não é opcional. O batismo é uma ordem direta do Senhor Jesus ressurreto na cruz do Calvário. E Jesus ele vai tratar aqui, dentro desse contexto, que o batismo é uma missão discipuladora. O batismo acompanha o ensino e o discipulado. John Murray, ele vai dizer algo interessante sobre a missão e o discipulado da igreja acompanhado pelo batismo. Ele diz o seguinte: batizar é discipular, discipular é ensinar a viver debaixo do senhorio de Jesus. O batismo, irmãos, o batismo como sinal e selo da graça. O batismo é um sinal e selo da graça de Deus. Se você ler em Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 4, Colossenses no capítulo 2, versículo 11 ao 12, você vai ver Paulo, ele trazendo essa referência sobre o batismo como selo do sinal da graça de Deus. Então o batismo ele revela essa graça de Deus sobre as nossas vidas. É a união com Cristo. O batismo simboliza a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Todos aqueles que descerem as águas batismais, eles estão dizendo: eu estou morrendo para o pecado, eu estou morrendo para o mundo, e eu estou ressuscitando uma nova vida para Cristo Jesus. Esse é o objetivo, segundo as Escrituras, a respeito do batismo. John Owen, ele vai falar algo muito interessante sobre isso. Ele diz: o batismo nos mostra que a nossa antiga natureza foi... Ele diz o seguinte, que a nossa antiga natureza foi crucificada com Cristo e que uma nova vida em santidade nos foi concedida por intermédio de Jesus. O batismo, irmãos, não é apenas, como eu falei anteriormente, um ato externo. Existe uma confissão de fé de Westminster, no ano de 1648, por aí. Na confissão de fé de Westminster, quando os grandes reformadores começaram a reformar a igreja e começaram a alinhar algumas coisas dentro da igreja, porque a igreja ela foi desvirtuando da verdade, das sagradas escrituras, e o batismo agora também foi desvirtuado. O batismo havia um objetivo, um propósito dentro das confissões de fé dos grandes reformadores, e houve uma confissão de fé chamada a confissão de Westminster, criada pelos grandes reformadores. Dentro da confissão de fé, no capítulo 28, ele diz algo interessante. A confissão de fé diz assim: a graça e a salvação representada no batismo não estão ligadas ao momento em que o administrador é demergulhado na água, mas trabalhado pelo Espírito Santo a partir do momento que ele entrega a sua vida a Cristo Jesus. Então o batismo, ele não é apenas algo simbólico ou algo externo. O batismo é para aqueles que confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele agora, pelo Espírito Santo, ele é imergido, ele é inserido no corpo de Cristo. E o batismo é apenas a publicação perante ao mundo, perante a testemunha, perante ao mundo espiritual, que nós somos de Cristo Jesus. O batismo é como testemunho público do Evangelho. Se você ler, eu ia ler essas referências, mas o tempo não nos espera. Elton tomou o tempo todo na hora da oferta, irmão.
O batismo é como testemunho público do Evangelho. Todos aqueles que estão ali, que descerão as águas batismais, eles estão declarando, testemunhando publicamente do Evangelho de Jesus sobre as suas vidas. É uma declaração pública que eles agora não pertencem mais a eles, que eles pertencem ao Evangelho, a Cristo Jesus. E o batismo é esse testemunho público do Evangelho, mas o batismo também é a identificação com Cristo Jesus. Olha o que Martin Lloyd-Jones ele vai dizer: no batismo declaramos ao mundo que pertencemos a Cristo e que estamos comprometidos com Ele para sempre. Então, quando vocês, todos nós que descemos as águas batismais, e vocês que estão aqui nessa noite, para descer as águas batismais, eu gostei muito dessa expressão de Martin Lloyd-Jones, que ele diz assim: ó, declaramos ao mundo que pertencemos a Cristo e que estamos comprometidos com Ele para sempre. Então todos vocês, todos nós estamos comprometidos com o Senhor, com o Evangelho de Jesus para sempre. Aleluia. Então o batismo é uma identificação com Cristo Jesus. Glória a Jesus. E eu nessa noite, eu quero convidar os candidatos ao batismo para vir aqui à frente. Todos vocês, eu queria que a igreja aplaudisse a Jesus pela vida de cada uma dessas pessoas. Todos nós estamos felizes pela vida de cada um dos candidatos ao batismo. E eu quero aqui agora, perante a igreja, pode ficar assim, irmãos, fica com vergonha, não, vem para frente, irmão. O irmão quando sobe no altar, encosta lá, né, Gabriel? Fica lá. Algumas aplicações nessa noite para a vida de vocês. Eu quero dizer para vocês, para todos vocês que descerão as águas batismais, que vocês entendam, como eu falei anteriormente, que o batismo não é um rito vazio, mas uma confissão pública da fé de cada um de vocês. Vocês estão declarando para essas pessoas, vocês estão declarando para a sociedade de Piauí, vocês estão declarando para o mundo espiritual, vocês estão declarando a confissão pública da fé de vocês, que vocês não pertencem mais a vocês, que vocês pertencem a Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por cada um de nós. Aleluia. Celebramos, irmãos, o batismo como proclamação do Evangelho e o discipulado autêntico de Cristo Jesus. E para concluirmos e orarmos por cada candidato batismais, o batismo aponta para Cristo. Quando nós estamos aqui, estamos apontando para o Cristo, para Jesus Cristo, para a sua obra redentora e para a nossa vida nele, para a glória dele. É interessante, se nós observarmos aqui, tem tantos outros pontos que nós poderíamos falar. O batismo, a Bíblia diz que João Batista estava lá no Jordão, no deserto do Jordão, pregando arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia, segundo as Escrituras, e todos aqueles que se arrependiam, ia ter com João Batista para ser batizado ali no Jordão. E diz a Bíblia que ali aparece o Senhor Jesus, o homem perfeito, o homem que não cometeu pecado nenhum. Ele chegou para ser batizado. O batismo, o primeiro sinal do batismo é confissão, o arrependimento de pecado. Só que Jesus, quando ele chega ali, João diz: não, eu não sou nem digno de desatar a sandália dos teus pés, e você vem a mim para ser batizado. E Jesus olha para João e diz assim: olha, é necessário que cumpra tudo o que está escrito, todas as escrituras. Então o próprio Jesus foi batizado, não porque tinha pecado, ele precisava se arrepender. Jesus, ele foi batizado para cumprir o que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Então o batismo, além de ser a confissão pública, nós estamos também cumprindo o mandamento, a ordenança do Senhor: ide e batizam de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jonathan Eduardo,
Não é Jonathan não, é Jonathan Eduardo. O batismo, encerrando, irmãos, o batismo é o selo do amor de Deus fixado sobre a alma que agora pertence aos seus filhos, que agora pertence àqueles que descerão as águas batismais. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, por gentileza, por favor. Vamos estar orando pelos nossos irmãos. Vamos estar orando pelos nossos queridos que corajosamente declaram e confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que sabe que sem Ele nós jamais conseguiríamos, jamais teríamos a possibilidade de sermos alcançados ou de termos essa graça que é tão imerecida. E que Ele nos alcançou por esse tamanho amor, por essa tamanha graça. E que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, queridos. Vamos orar pelos nossos irmãos. Aleluia. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, estão aqui Teus filhos, Senhor. Estão aqui cada um dos Teus filhos que descerão as águas batismais nessa noite. Que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo, assim como teve presente ali no momento em que Jesus ele foi batizado por João Batista no Jordão, e a Bíblia diz que Teu Espírito como forma de pomba, selando aquele momento, confirmando aquele momento, que Teu Espírito Santo esteja conosco nesta noite, selando este momento, a vida dos Teus filhos, a qual estão publicando, declarando que são do Senhor e que pertencem ao Senhor, Pai. Nós oramos e apresentamos os Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, querido. Olha aqui, nós vamos descer. Ali está o tanque. E peço aos irmãos que podem sentar. Eu pedi a Gabriel para passar aqui na hora, né, Gabriel? Vai estar tudo certo? Tudo na ponta da caneta, tudo na ponta da agulha. Então vamos iniciar, irmãos. Então quem está lá vai poder assistir, tá bom? Eu sei que tem alguns familiares que querem tirar foto, tem problema, pode tirar foto. Nós iremos descer, pode ficarem à vontade. Eita glória! A água aqui está uma delícia, irmão. A água está uma bênção. Glória a Deus. Amém, amados. Nós queremos agora agradecer ao Senhor por esse momento tão especial, tão ímpar, tão alegre, tão celebrante na vida de todos aqueles que descerão as águas batismais. E eu quero, nesta noite, louvar ao Senhor Jesus por esse momento de celebração ao Senhor. Amém? Vamos estar convidando a nossa irmã Natália
Eu queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida dela. É melhor tu dar o vídeo quando estiver aqui dentro. Se dedicar à palavra de Deus todos os dias. E você que ainda não se batizou, que ainda não serve a Jesus, por favor, corra enquanto é tempo e busque ao Senhor enquanto há momento para viver. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Natália, é por livre e espontânea vontade que você confessa ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, mediante a sua confissão de fé, diante das testemunhas aqui presentes, dos familiares, da igreja, de nós como ministro do Senhor. Nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós o batizamos em nome de Jesus. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o meu Salvador. Mateus, aplauda Jesus pela vida de Mateus. Paz, meu nome é Mateus. Decidi me batizar depois que eu passei a conhecer Jesus Cristo e através do Evangelho dele a minha vida mudou completamente. E hoje eu me sinto outra pessoa. E também quero deixar uma passagem aqui em Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e todos vocês serão batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E hoje eu posso dizer com fé que morrer para a carne e nascer para Cristo foi a melhor decisão da minha vida. Mateus, é por livre e espontânea vontade que você reconhece o Senhor Jesus como seu único Redentor e Salvador da sua vida e da sua alma. Com toda a certeza da minha vida. Aleluia! Mediante a sua confissão de fé, diante de Cristo Jesus, diante de Deus Pai, diante de Deus Filho, Deus Espírito Santo e da igreja aqui presente e das testemunhas, e nós como ministro do Evangelho, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Por quem a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o nome de Deus, Messias, meu Salvador. Gabriel Damascena, aplauda Jesus pela vida de Gabriel. Aleluia! A fonte da vida que me encontrou. Eu decidi me batizar porque, primeiramente, é uma ordenança de Cristo. Jesus falou que todos os seus seguidores deviam se batizar, assim como ele fez, né?
Jesus não tinha pecado, porém ele se batizou porque era o que já estava escrito na história. Embora João Batista não tenha entendido porque era ele, um homem que era pecador, um homem que não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus, ele não entendeu, porém Jesus disse a ele para que fizesse, porque era o que já estava escrito na história. Embora ele não entendesse, era o que já estava escrito, foi o que Deus mandou, e só depois que ele veio entender. A história já estava escrita, e quando Jesus foi imerso nas águas, o céu se abriu e o Espírito desceu. E eu quero me batizar, vou me batizar na verdade, porque eu quero morrer para o mundo e a partir de hoje eu vou viver para Cristo. Mateus Damasceno. Gabriel, é porque tem dois Gabriel, irmãos. Gabriel Salles e Gabriel Damasceno. Gabriel Damasceno. É por livre e espontânea vontade que você reconhece o Senhor Jesus como seu Redentor, como seu Salvador. Com certeza. Mediante a sua confissão de fé, diante da igreja, das testemunhas aqui presentes, nós, como ministro do Evangelho, como ministro de Cristo Jesus, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Luiz, aplauda Jesus pela vida de Luiz. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Luiz, é por livre e espontânea vontade que você reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, como Redentor, como substituto que morreu na cruz do Calvário, Grande honra estar aqui. pela sua vida. E o batismo. O batismo, desde o momento em que eu aceitei Jesus, ele me aceitou, os grandes feitos dele em minha vida têm sido tremendos. E o batismo para mim é uma forma de eu expressar através dos homens, como diz aquele versículo, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor está aqui. E é uma forma de eu confessar a minha fé. Eu matar o velho homem e renascer, assim como Cristo fez na cruz, pretendo fazer nas águas também, morrer para o mundo e viver para Cristo. Agora está no tempo. Luiz, é por livre e espontânea vontade que você reconhece o Senhor Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, como seu substituto na morte expiatória, assumindo a sua condenação, toda a sua culpabilidade ali na cruz do Calvário. Com toda certeza, sim. Mediante a sua confissão de fé, diante da igreja, diante das testemunhas aqui presentes, nós, como ministro do Evangelho, os batizamos assim como o Senhor Jesus fez, assim como o Senhor Jesus mandou, batizando-os em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi eu falar. Nós iremos convidar, carinhosamente conhecido como Tinho, mas Everton, aplauda Jesus por Everton. Everton, estou aqui para reafirmar minha fé em Cristo Jesus. Aleluia. Everton,
O ruim de chamar só pelo apelido é que a gente até esquece os nomes, irmãos. Mas Everton, é por livre e espontânea vontade que você declara o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu Redentor, aquele que substituiu o seu lugar ali na cruz do Calvário, assumindo toda a nossa culpabilidade, toda a nossa condenação. Você confessa o Senhor Jesus como seu único Redentor e Salvador? Sim, com certeza, pastor. Mediante a sua confissão de fé, diante da igreja, das testemunhas aqui presentes, nós, como ministro do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Roberto, aplauda Jesus pela vida de Roberto. A fonte da vida. As paz da igreja, boa noite. Vim me batizar porque vim para morrer para o mundo, né? E viver para Cristo Jesus. Primeiro, nunca me batizei. Estou me batizando porque quero fazer um pacto com Deus. E quero ficar firme perante a Cristo Jesus, né? Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Para quem não sabe, Roberto está ali conosco no centro de recuperação. Está completando 9 meses. Veio da cidade de Vitória da Conquista e atravessando uma jornada de buscar ao Senhor, de declarar o Senhor como de fato o Senhor da sua vida. E quando nós anunciamos o batismo, Roberto falou assim: pastor, eu quero descer as águas batismais. Eu falei: amém, Roberto, que Deus possa a cada dia abençoar a sua vida. E nesta noite, Roberto, é por livre e espontânea vontade que você confessa o Senhor Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, como aquele que assumiu o seu lugar na cruz do Calvário. Sim, pastor. Mediante a sua confissão de fé, diante das testemunhas aqui presentes, diante da igreja, de nós como ministro do Evangelho, nós o batizamos em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi eu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, Messias. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, a família de Marcos lá em Serrinha está assistindo a live, mandando um abraço para Marcos. E eu queria que vocês aplaudissem a Jesus pela vida de Marcão. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, meus amados, meu nome é Marcos. Eu quero me batizar porque eu quero morrer para o mundo do pecado, para o mundo preguiça, né? Para o mundo que eu vivia, e nascer para uma nova criatura em Cristo, viver em Cristo, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos para com as nossas vidas. É uma honra fazer parte dessa promessa de Deus, né? Diante da igreja, diante de todos nós. Não foi eu que aceitei Jesus, e sim Ele que me aceitou e me escolheu como filho, como ovelha,
para levar a tua palavra e o evangelho para todos. Amém. Aleluia. Aplauda Jesus. Marcos, é por livre e espontânea vontade que você confessa o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador e Redentor da sua alma? Com certeza. Mediante a sua confissão de fé, perante a igreja, perante as testemunhas aqui presentes, nós, como ministro do Evangelho, nós o batizamos em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando lembro que Ele me ama. Ele me ama. Nivaldo, aplauda Jesus pela vida de Nivaldo. Existem algumas alegrias. Boa noite. Hoje é um dia muito feliz para mim. Sermos batizados pelas águas que o Senhor Jesus foi batizado. É muito gratificante esse momento, viver a presença do Senhor. Eu vivi uma vida preguiça de pecado. Eu estava no deserto e cheguei aqui no CRI, contei a terra prometida, aonde que a palavra de Deus que nos ensina cada dia a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu estou fazendo pacto hoje na presença do Senhor Jesus Cristo para ser batizado nas águas e assim agradeço o momento com o Senhor Jesus. Amados, olha aqui, existem algumas alegrias. Esse dia eu estava ouvindo uma frase de um pastor, Judiclei Santos, ele dizendo que o pastor, ele vive numa linha tênua, né? É aquele gráfico que o exame do coração, aquele exame de cardiologia que sobe e desce. E ele fala que o pastor, ele vive nessa linha tênue, ao mesmo tempo que ele está alegre, regozijando, ele está triste, porque ele tem que compartilhar os momentos alegres, os momentos felizes. Mas existem momentos que é muito prazeroso estar no Senhor e exercendo a função pastoral. E quando nós nos deparamos com o Nivaldo, com o Roberto, que acabou de descer as águas batismais, nós estamos felizes, porque Nivaldo, ele chegou ali no CRI, né? Como tantos outros chegam ali. Mas hoje nós conseguimos ver de fato o Evangelho de Jesus Cristo transformando a vida de Nivaldo e de tantos outros. Isso é muito gratificante, isso é muito feliz, queridos. E nós hoje, com muita alegria, nós estamos descendo o Nivaldo das águas batismais. Só para vocês terem uma ideia, Nivaldo é aluno do Centro de Recuperação, mas ele nos ajuda ali bastante. Ajuda Nilton, ajuda Neto. Ele cuida, tem alguns senhores ali, Nivaldo cuida de alguns senhores com maior amor, com maior carinho. E nós vemos que é o Evangelho que faz isso. E nesta noite, Nivaldo, é por livre e espontânea vontade que você confessa ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, seu Redentor, aquele que assumiu a sua culpa, a sua condenação na cruz do Calvário. Primeiramente, Deus, sim, pastor. Mediante a sua confissão de fé, da igreja aqui presente, da testemunha, nós, como ministro do Evangelho, nós o batizamos a vida de Nivaldo, em nome de Deus Pai, de Deus Espírito Santo. Nós o batizamos em nome de Cristo Jesus. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando lembro que Ele me ama. Ele me ama. Glória a Deus. Aplauda Jesus pela vida de Jailton.
paz. Meu nome é Jailton. Eu resolvi me batizar para estar mais perto de Cristo, entendendo? Renunciar, sair das coisas velhas, vir para as coisas novas, vir para o Evangelho de Cristo, ter o temor de Cristo, né? E tá obediente, vigilante, sempre. Então, eu preciso estar com Cristo, sempre. A Senhora agradeço, amém. Glória a Deus. Aleluia. Jailton, é por livre e espontânea vontade que você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Redentor que assumiu a cruz do Calvário para tomar toda a sua culpa, toda a sua condenação ali na cruz. Sim. Mediante a sua confissão de fé, nós, como ministro do Evangelho, nós o batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, meu Salvador. Aplauda Jesus pela vida de Gabriel. Graça e paz, o meu nome é Gabriel e eu resolvi me batizar para morrer para mim, nascer para Cristo e ser uma nova criatura. E assim firmar a minha aliança com Ele, sendo um instrumento nas mãos do nosso Pai para levar o Evangelho e impactar muito mais vidas através de suas obras. Que possamos ser a cada dia apenas aquilo que Cristo quer que sejamos, que morremos às nossas vontades, os nossos desejos, anseios e vivemos com um único propósito, que é Cristo. E por isso eu resolvi me batizar. Glória a Deus. Gabriel, é por livre e espontânea vontade que você confessa o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, Redentor, que morreu na cruz para assumir toda a sua culpabilidade e condenação? Sim. Mediante a sua confissão de fé, diante das testemunhas, diante da igreja aqui presente, diante de nós como ministro do Evangelho, nós o batizamos em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Glória a Deus. Se coloque de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. Levante suas mãos e declare: Tu
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Declare isso, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. O meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Eu, nesse momento, eu queria chamar todo mundo que se batizou aqui. Todos que se batizaram aqui, para a gente estar fazendo a entrega do certificado. Enquanto o pessoal tem Gabriel ali está se trocando ainda, queria deixar logo os avisos da semana, que amanhã às 19 horas temos a nossa intercessão aqui, e é muito importante que a igreja venha fazer parte da intercessão. É muito importante que a igreja esteja junto orando. Amém? Então, se você nunca veio na intercessão, vem amanhã às 19 horas. Vamos estar juntos aqui amanhã orando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Quinta-feira temos o nosso culto público aqui na igreja. Então venha, convida seu vizinho, chame mais alguém, venha estar junto adorando o Senhor. Na quinta-feira tem uma reunião. Na terça-feira tem uma reunião na casa do pastor com todo mundo que trabalhou no encontro. Os que trabalharam no encontro, terça-feira na casa do pastor, uma reunião para tratar de algumas coisas que precisamos alinhar a respeito do encontro, prestação de conta, para deixar tudo alinhadinho. Então, terça-feira, quem trabalhou no encontro, não é quem fez, é quem trabalhou no encontro, na casa do pastor, às 19 horas. Amém? Sábado tem culto do jovem, Caçadores da Presença, aqui na igreja, louvorzão. Então, se você é jovem de 0 a 100 anos, pode colar, porque é céu na terra. Amém? Convida aí a galera e venha, porque é evangelho, palavra, louvor. A gente vai estar junto aqui, quebrando tudo para Jesus. Amém? Vamos lá? Já está vindo ali. Cantina do Ministério Infantil. Ali tem pizza, um refrigerante. Então, você ia sair daqui para ir em outro lugar fazer um lanche. Abençoa o Ministério Infantil, abençoa o Ministério das Crianças, viu? Passa ali, compre a sua pizza, um valor bacana. Então, não deixe de ajudar o Ministério Infantil, não deixe de ajudar no reino de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Natália Oliveira Cabral. Mateus Silva Cruz. Gabriel Damasceno Souza. É doido, né? Luiz Cláudio Costa Calheira. Everton
Benevides Silva. Roberto Jesus Santo. Marcos de Jesus Santos. Nivaldo Trindade Santos. Jailton dos Santos Barros. Gabriel Rocha Salles. Acabou. Todos receberam, não foi? Glória a Deus. Vamos levantar suas mãos para cá, vamos orar pelos... Deus, nessa noite, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida dos teus filhos, Senhor Jesus. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor coloque dentro deles, Senhor Jesus, sempre o desejo, Senhor Jesus, de te buscar cada vez mais, Pai. Os teus filhos, eles entenderam, Senhor Jesus, que eles não querem mais viver, Senhor Jesus, uma vida, Senhor Jesus, pregressa sem ti, Pai. Eles não querem viver longe da tua presença, Senhor Jesus. Independente de qualquer coisa, Senhor Jesus, eles decidiram, Senhor Jesus, estar na tua presença, Senhor. Voltar, Senhor Jesus, ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, Pai. Meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela decisão que os teus filhos tomaram, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo cuidado que o Senhor tem com eles, Pai. E nós te louvamos também, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda há de cuidar dos teus filhos, Pai. Que o Senhor ainda há de cuidar de cada passo, Senhor Jesus, onde os teus filhos pisar, Pai. E que a partir de agora, Senhor Jesus, todos os lugares que eles forem, Senhor, todos os lugares que eles estiverem, Senhor Jesus, que a tua glória, Senhor Jesus, ela venha resplandecer, Senhor Jesus. Que as pessoas possam olhar para os teus filhos e ver a tua face, Pai. Nós como igreja, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse culto maravilhoso. Deus, nós queremos te agradecer por esse culto. Nós queremos te agradecer pelos visitantes que esteve aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa cuidar, Senhor Jesus, dos teus filhos, levar em paz, Senhor Jesus, em teu lar, Senhor Jesus. Meu Deus, que se tiver alguém, Senhor Jesus, aqui nessa noite, Senhor Jesus, que entrou neste lugar, Senhor Jesus, com a intenção, Senhor Jesus, de sair daqui, Senhor, transformado, Pai. Que o Senhor possa trazer essa mudança de mente nela, Senhor Jesus. Que ela possa sair daqui entendendo o teu verdadeiro evangelho, Pai. Meu Deus, se algum enfermo entrou aqui, Pai, nós como igreja, nós declaramos a cura sobre os teus filhos, Pai. Nós declaramos a libertação sobre os teus filhos, Pai. Por isso, Pai, leva os teus filhos em paz para casa, livrando de todo o mal, Pai. Essa oração que nós faz nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, o amor do seu Filho Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Não sai daqui sem cumprimentar seu irmão.